Paz do Senhor Jesus, queridos amigos, tudo bem com vocês? Para quem é do Rio Grande do Sul, a gente está passando por momentos difíceis aqui devido a essas enchentes. E eu sou aqui de Rio Grande. E Rio Grande ainda tem algumas casas que ainda estão lutando contra essa água, estão limpando as suas casas. E a situação da água hoje, no dia 31 de maio, hoje é 31 de maio, a situação da água é assim. Aqui na minha rua, ontem a rua ficou seca, parecia que não ia mais voltar água e tava assim, maravilhoso, uns dias de sol, a gente limpando, secando roupa. Quando foi hoje, a rua amanheceu cheia. A minha casa não entrou água ainda, a água parece que tá meio parada, mas a rua tá cheia. E tem outras casas mais perto da praia que já entrou água. E as pessoas já tinham limpado, já tinham botado seus móveis no lugar, achando que não ia voltar mais. Então ela fica assim. Então é uma tortura isso. Hoje, quando eu vi a rua cheia, chegou a me dar uma tremura nas pernas. De ai meu Deus, vai começar tudo de novo. Mas aí até agora não entrou água ainda. Então, meus queridos irmãos, eu estava aqui pensando agora. Eu estava aqui na minha casa e pensando sobre algumas coisas. A gente ouve muito as pessoas falar assim: Deus está no controle, Deus tem o controle de tudo. E tem um versículo na Bíblia, que é lá em Jó 42, que nos fala: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedido. O Jó, referindo-se a Deus, depois de tudo que ele tinha passado, né? Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que Jó perdeu tudo. Jó perdeu todos os seus bens materiais, era um homem muito rico, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde. O Jó foi provado ao extremo, mas ele não negou a sua fé em Deus. Ele nunca, em nenhum momento, pecou contra Deus. Ele ficou tão abalado psicologicamente devido, tão mexido na sua estrutura psicológica, em todo o sentido do seu ser, que ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, de tamanho que foi o sofrimento que Jó passou. Nenhum outro homem na Bíblia a gente vê passar por tanto sofrimento, por tantas coisas como Jó. A gente sabe que o apóstolo Paulo sofreu, a gente sabe que todos sofreram por amor a Cristo, mas na forma, na intensidade como Jó, nenhum outro. E a Bíblia diz que no final, lá no capítulo 42, o Jó reconhece: bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Aí Jó reconhece que ele só ouvia Deus, só conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora ele tinha ganhado mais intimidade com Deus, né? Então, o que eu vejo, queridos irmãos, em tudo isso que a gente passa, que os cristãos têm passado? Deus fortalece, Deus nos anima. Deus, ele permite sim a aprovação, ele permite sim a dificuldade, mas ele nos fortalece. Agora, sobre aquela frase que eu usei no começo, Deus está no controle. Deus não está no controle de tudo, queridos irmãos. Como assim? Deus não é soberano? Sim, Deus é soberano, mas ele não está no controle de tudo. Por exemplo, Deus não está no controle da pessoa que não quer saber dele. Deus não está no controle da pessoa que pensa que conhece a Deus, mas age conforme a sua própria vontade, conforme o seu querer, conforme o seu livre-arbítrio, e não está nem aí para a palavra de Deus, para o que Deus fala a respeito da sua palavra, para os seus ensinamentos. Deus não está no controle dessa pessoa, Deus não está no comando dessa pessoa. Então, quando a gente ouve alguém falar Deus está no controle, Deus está no controle de quem? Da sua igreja, dos seus filhos, daqueles que são, no caso, líderes espirituais do povo de Deus e que obedece e ouve a voz de Deus. Então, Deus está no controle, no comando dessas pessoas que querem o seu controle, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, existem pessoas que não querem saber de Deus. Existem pessoas que até acham que conhecem a Deus, mas na verdade não conhecem a Deus. O próprio Jó, ele admitiu: eu pensava
que te conhecia, mas só te conhecia de ouvir falar. Então, meus amados irmãos, eu estava aqui pensando sobre isso, né? Porque o meu coração sempre deseja mais de Deus. No meu coração, no meu pensamento, na minha mente, eu estou sempre buscando, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero te conhecer mais, eu quero te servir melhor, eu quero te conhecer mais. E é a palavra que eu uso para Deus, conhecer mais a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus é diferente. Aquela pessoa que conhece a Deus, ela é uma pessoa diferenciada, ela ouve a voz de Deus e discerne quando é Deus que está falando. Então a pessoa que conhece a Deus, ela não vai ser enganada pelo inimigo, ela não vai ser confundida. A Bíblia diz: os que confiam em Ti não serão confundidos. Como que às vezes, irmãos, uma pessoa que não conhece a Deus, ela é confundida? Muitas vezes ela ouve uma voz e pensa, é Deus que está falando comigo, e não é. Às vezes é o inimigo que está falando, se passando por Deus, e a pessoa pensa que é Deus, porque na verdade ela não conhece a Deus. E como que a gente conhece a Deus, queridos irmãos? Quando a gente se separa para Deus, quando a gente medita na sua palavra e interpreta ela corretamente, como ela realmente é, e se separa para Deus, se santifica para Deus. Ora, busca, tem esse desejo no coração de a cada dia conhecer mais de Deus. A gente nunca vai saber tudo sobre Deus, meus queridos irmãos. A gente sabe aquilo que Ele se revela para nós. A gente conhece o tanto que Ele se revela para nós. E para cada um Ele se revela para uns mais, para outros menos, depende da busca, do interesse de cada um, da dedicação de cada um. Mas então, o que eu queria falar, o objetivo que o Senhor colocou no meu coração, a inspiração, Deus não está no controle de tudo. Deus não está no controle, às vezes, de uma coisa ruim que acontece com um inocente. Deus não está no controle, às vezes, de uma calamidade, de uma desgraça, de uma atrocidade que acontece com uma pessoa indefesa. Não, isso não é o controle de Deus. Não, isso é o controle do inimigo. A Bíblia também fala, queridos irmãos, que o mundo jaz no maligno. Então a gente sabe que ele também tem poder, um certo poder, não acima de Deus, mas tem poder e bastante, tá? E tem também domínio e controle sobre pessoas. Sobre coisas, ele tem, tá? Então, meus amados irmãos, são duas forças que agem no mundo. São duas forças. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não é tão poderoso? Não, de maneira nenhuma. Não é isso que eu estou falando. Deus é todo poderoso, é Senhor dos senhores. Mas Ele é santo e Ele é justo. E tem coisas que Ele não está no controle, porque Ele deu ao homem livre-arbítrio. Então Deus não está no controle não da maldade, Deus não está no controle das coisas ruins, Deus não gostaria que as coisas ruins acontecessem com a humanidade. Mas acontecem, infelizmente acontecem pela vontade permissiva de Deus. Não é a vontade absoluta ou diretiva, mas é a vontade permissiva de Deus, pela consequência da desobediência, do pecado, das pessoas se afastarem de Deus, das pessoas virarem as costas para Deus, das pessoas blasfemarem contra Deus. Então essas consequências vêm. E muitas vezes o crente pode ser atingido também, irmãos, para ser provado na sua fé, assim como Jó foi provado na sua fé e em nada ele pecou, assim como tantos outros homens de Deus e mulheres foram provados na sua fé. Então, meus amados, se você está passando por isso, dê glória a Deus, adore a Deus, adore e não desanima na tua fé, porque Deus está cuidando daqueles que são seus, amém? Deus não desampara aqueles que são seus, então não perca a tua fé em Deus, não murmura e não desanima, porque Deus está cuidando de ti, amém? Deus te abençoe, beijo no coração.